mandato aqui na plenitude, fazendo os enfrentamentos que eu entender que devo fazer, sem ter medo. Medo é uma palavra que eu não conheço. Jucá citou a gravação feita pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em que disse que é preciso estancar a sangria. Jucá afirmou que não se referiu a Lava Jato e que nunca tramou contra a operação, que sempre apoiou as investigações. Jucá também reagiu à disposição de ministros do Supremo Tribunal Federal de restringir a prerrogativa de foro de políticos. Os parlamentares ameaçam tirar o benefício dos juízes. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o senador Romero Jucá afirmou, abre aspas, se acabar o foro é para todo mundo, suruba é suruba, fecha aspas. Só reforçando que essa é uma frase do senador Romero Jucá. Ele diz que é a favor de uma regra para todo mundo, Ana. Fino, além de tudo, né? Obrigada, viu, Juliana? Até já. Bom, minha gente, olha, o grande personagem do dia, sem sombra de dúvidas, é uma figura famosa, já conhecida dos brasileiros, o nome dele está na boca de todo mundo toda hora, e não exatamente pelas obras de arte que ele pinta, né, que é o senador Romero Jucá, essa figura do PMDB, um dos caciques do PMDB, já foi ministro, né? Saiu do ministério por conta de rolos com a Lava Jato, né? Foi exonerado por seu próprio companheiro de partido e amigo de muitos anos, Michel Temer, e o Romero Jucá, que está hoje como líder do governo no Senado, ou no Congresso, ou algo do gênero, é um cargo assim superlativo e tal, hein? Congresso, líder do governo no Congresso, é um cargo de alto nível, né? De confiança do Planalto e tal. Ele fez duas incursões ontem, uma no estado de São Paulo, que lhe deu manchete na manhã de hoje, e outra numa entrevista, num pronunciamento na tribuna do Senado. Basicamente, o senador pretendeu se mostrar e aos seus muitos colegas de parlamento e de classe política como vítimas de um processo de linchamento, né? Promovido pela imprensa, pela opinião pública e sei lá por que outras forças da sociedade, né, do país e tal. Eu não vou nem tentar reproduzir as palavras de Sua Excelência, vou deixar que ele fale por si próprio. Solta o som aí. Estamos em pleno século XXI. Estamos parecendo que estamos vivendo o período da Inquisição. Alguém gritava, é um bruxo. Uma semana estava na fogueira, na Idade Média. Nós estamos vivendo também o período da Revolução Francesa, onde o jacuzzi levava as pessoas sumariamente para a guilhotina na Praça de la Concorde. Bastava a acusação, não bastava a prova. Ou nós podemos dizer, nós estamos vivendo na época do nazismo. Chega-se para um político e diz, ele é judeu. E aí a Gestapo toma conta dele. Estão querendo pregar em todos nós a cruz de Israel no peito, como os nazistas pregaram nos judeus que viviam na Alemanha. Ô, Jucá, deixa eu te dizer o seguinte, o que pesa sobre boa parte da classe política brasileira, da qual você é um representante pronto e acabado há muito tempo, né? Pelos muitos mandatos e pelo peso que você tem na máquina pública, passa governo, entra governo, sai governo, você já foi ministro de Lula, você já foi ministro de Dilma, você já foi ministro não sei de quem, você foi ministro de todo mundo, você é um homem que está no Estado brasileiro, no topo da pirâmide do Estado brasileiro, por ser político, e por ser político tem poder para estar nesses lugares. E ninguém está querendo, ô Jucá, colar em você a pecha de judeu na Alemanha, nem colar em você a pecha de bruxo, embora algumas mágicas que vocês fazem por aí sejam impressionantes. Também ninguém está querendo dizer que você se opõe à Revolução, à Revolução Francesa, e por isso, como inimigo da Revolução, vai para a guilhotina. O que a sociedade tem gritado com frequência e, de certa forma, cola na imagem de políticos como você e muitos outros que ombreiam contigo no parlamento, é a pecha de ladrão mesmo. Não é cruz de judeu, que de resto eu não sei o que significa, né? Não é o jacuzzi da Revolução Francesa, e muito menos lá vai o bruxo, queima ele na fogueira, não. Não, o que se diz de você
e dos políticos brasileiros que dominam a cena política, porque é claro que não são todos os políticos que estão sob mira da sociedade, sob mira da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal. Estão sob mira destas forças legítimas da República, soberanas até da República, se você considerar a sociedade como força maior, estão na mira políticos envolvidos em roubalheiras, Jucá. Então a pecha que estão colando em você, a pecha que estão colando em figuras notórias do Parlamento Nacional e da política nacional, é a pecha que botou o Sérgio Cabral na cadeia, o Eduardo Cunha na cadeia, figuras, aliás, do seu partido, com as quais você circulava alegremente, e seus pares também durante muito tempo. A pecha que está se colocando em você e nos seus pares, não só do PMDB, mas de muitos outros partidos, é a pecha que os empreiteiros têm declarado à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, de terem tomado grana de obras públicas, obras estas que não terminam, cujos orçamentos explodem, para poder alimentar caixas partidários, campanhas políticas e patrimônio pessoal de gente como você. De gente que tem a tua legenda, o teu paletó, a tua gravata, o teu discurso, a tua prática. Então, ninguém está gritando, pega o bruxo e taca na fogueira, ninguém está gritando jacuzzi e bota na guilhotina, e ninguém está gritando, pega o judeu, bota no forno, leva para a câmara de gás. Não, não, não. A gente está gritando é ladrão mesmo. E isso não tem nada a ver com Inquisição. Não tem nada a ver com Revolução Francesa e não tem nada a ver com nazismo, com a perseguição aos judeus, com os holocaustos. É um crime próprio, que de resto aqueles não eram crimes. Este é. Então, no depoimento de quem está dizendo que vocês fazem isso, não é o cidadão que está indo agora para o trabalho, correndo atrás de, se é que tem trabalho, correndo atrás de um emprego, talvez, ou para levar para o filho para a escola, cuja mensalidade não consegue pagar mais, e botou na escola particular porque a escola pública faliu. Quem está dizendo que vocês são ladrões, que vocês não prestam como categoria predominante dentro do Congresso Nacional, não é o cara que está a mulher que está esperando uma vaga num hospital público para poder salvar a si própria, o seu parto, ou o seu filho já nascido. Não, não é o aposentado que está desesperado, ganhando miséria. Não, 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 Jucá. Quem está dizendo isso são promotores, são juízes, são delatores, são ministros de tribunais superiores. Quem está dizendo isso, Jucá, é uma quantidade colossal de evidências, de provas, que agora estão bastante discutidas pelo processo da Lava Jato, mas que sempre estiveram presentes na política brasileira, como você, Jucá, e outras dinastias que dominam o Congresso Nacional, geração após geração, e que fazem deste país, segundo qualquer instituto internacional que analisa estas questões, um dos países mais corruptos do mundo. Este país não é corrupto porque o cara dá um trocado pro cara na esquina. Esse país não é corrupto porque o padeiro altera o peso do pão ou o açougueiro o peso da carne. Não é isto que bota o carimbo de um dos países mais corruptos do mundo no Brasil. O que bota o carimbo de um dos países mais corruptos no Brasil são as práticas do Estado brasileiro na relação, no lidar com o dinheiro público, sendo o Estado brasileiro uma propriedade histórica das quadrilhas partidárias, ô Jucá. Dentre as quais o PMDB é a mais notória, a mais viçosa, a mais perene, a de maior sobrevida. Esteve em todos os governos, em todos os poderes, desde o fim da ditadura militar, deitando e rolando. Se você somar, Jucá, a quantidade de barbaridades cometidas por gente do teu partido e de outros partidos que querem insistir aqui, figurões notórios como você, poderosos como você, se você somar a quantidade de barbaridades, de roubalheira, de superfaturamentos, de propinas, de corrupção, nas últimas décadas, não haverá operação que consiga chegar a uma conclusão. Será necessário o trabalho de 2, 3 gerações para poder se esclarecer tudo isso e botar na cadeia os cadáveres, porque já terão morrido os principais culpados. Alguns estão aí há 50 anos na política. Então, é uma barbaridade que um cara como você, Jucá, na situação em que se encontra, ainda tem a ousadia, a petulância de querer se igualar
às vítimas do nazismo, aos que foram guilhotinados de forma absurda e sem julgamento pela Revolução Francesa, ou mesmo as pessoas que, sendo qualquer coisa que fosse, que misturavam 2 ingredientes em casa para curar uma ferida, ou não reverenciavam determinados valores ou dogmas religiosos, eram queimados vivos. Vocês não são isso, vocês não são vítimas de nada. Exceto, aliás, vítimas de sua própria falta de ética, de compostura, de compromisso com a opinião pública e com a sociedade brasileira. Vocês não têm nada a ver com isso. E mais, hoje no Globo, o Carlos Andreasa, o colunista Carlos Andreasa, tem um artigo muito bom em que ele diz, olha, não se pode criminalizar a política ou todos os políticos. Essa ideia de que todo político é um ladrão favorece os ladrões porque mela as fronteiras que separam os bons dos maus, os honestos dos desonestos. E acho que é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Nós não poderemos jamais, como democracia, como sociedade, abrir mão dos políticos. Eles são necessários para exercer uma atividade sem a qual as sociedades modernas não se organizam. Essa atividade se chama política. É fundamental que exista a política. É fundamental que existam os políticos, é fundamental que existam os partidos. O que não é fundamental é que existam políticos como os nossos, partidos como os nossos e política como a nossa. Isso é que tem que mudar, Jucá. E essa mudança passa, sim, por chamar vocês daquilo que vocês são. E vocês são não porque nós chamamos, mas porque vocês fazem o que fazem. Pergunte aos delatores, que não são caras colhidos ao acaso na esquina, que não estão deixando de apresentar provas, que não estão deixando de mostrar evidências. Agora, supondo que nada disso estivesse sendo apresentado, ainda assim é notório que a atividade política nacional não está dominada pelos bolsões de seriedade aqui e ali, pelos excedentes, né? pelas excepcionalidades, né? A regra na política brasileira, esse é um fato, é a regra determinada por quem controla a política brasileira. E quem controla a política brasileira há décadas é gente como você. Não são aquelas exceções que você pinça aqui ou ali e diz, olha, esse senador, né? Eu vou me referir a um que já não está no Congresso. Você pega o Pedro Simon, você vai ver se o Pedro Simon se sente injustiçado com algum tipo de julgamento que tenha sido feito a ele, ainda que ele possa ter aqui e ali merecido críticas de natureza política, por suas posições políticas, há quem gosta, há quem não gosta, mas ninguém vai chegar para o Pedro Simon. Para citar um atual, você pode encontrar aí, chama o Cristóvão Buarque, vê se o Cristóvão Buarque está achando que está sendo perseguido como os judeus na Alemanha nazista. Então, Jucá, desculpe, você prestou um desserviço à sua própria gangue, ao seu próprio grupo. Você prestou um desserviço àqueles que são muito parecidos, para não dizer idênticos a você. No currículo, nas práticas, na biografia, na longevidade na vida política. Então, para não dizer que ficou só nisso, você ainda deu uma entrevista exclusiva para o jornal Estado de São Paulo, para Ricardo Brito, deixa eu ver se Ricardo Brito, jornalista do Estado de São Paulo, em que você criticou também as discussões que decorrem de uma exigência coletiva da sociedade brasileira de se modificar essa política, essas regras de foro privilegiado que beneficiam gente como você, impedindo que elas sejam julgadas, que os processos caminhem de forma rápida, que se chegue às conclusões que se tem que chegar diante dos absurdos que nós conhecemos. É só olhar para o Brasil, é só olhar para o Estado brasileiro, para você saber que a roubalheira é predominante, é absoluta. Está em todos os lugares, em todas as instâncias do Estado brasileiro, porque ele é dominado pelas quadrilhas políticas. Aí vai você para o Estado de São Paulo e produz a seguinte pérola, que eu adoraria saber como o erudito Michel Temer reagirá a essa linguagem na boca do líder de seu governo no Congresso Nacional. Diz você ao Estado de São Paulo, disse você, foro privilegiado não pode ser suruba selecionada. Se é suruba, tem que estar todo mundo.
Olha aqui, a frase é: se acabar o foro, tem que acabar para todo mundo. Suruba é suruba. E aí todo mundo entra na suruba, não só um grupo selecionado. Esse é o Romero Jucá. Esse é o político brasileiro. Trata a vida nacional como uma suruba na qual ele tem que estar para se dar bem. Então, Jucá, eu torço para que você entre nas surubas. De preferência nu, de costas e no escuro, Jucá. E que as consequências te sejam dolorosas. Passe bem. Senhoras, solta o sorriso. Buenos dias, Boechat. Aguarda macacada. Excelência, majestade. Meu vice-amado, sol da minha vida. Destaque dos meus alegóricos. Vamos ficar nessa rasgação de seda aqui. Parece sabatina no Senado essa conversa. Sim. Breaking news. Breaking news. Boemba, boemba. Ah, vai. Sensacionalista. Bolsonaro pede que os relógios sejam atrasados até 1964. Ah, que beleza. Esse Bolsonaro, ele é contra os gays, mas adora uma ditadura, viu? Dita mole ele não quer, né? Piauí Herald. Vai, breaking news. Boemba, boemba. Piauí Herald. Dória perde pontos em alegorias e adereços por não usar boné de gari. Ele tem fantasia de gari, mas não põe um boné. Ah, não pode. 8,5, 7,5. 9. Alegorias e adereços. 7,5. Bloco dos secretários do Dória. Alegorias e adereços. 7,5. Por não usar o boné. É claro. O quê? Qual é? Uma falha grave. É uma falha gravíssima. Gravíssima. Agora, excelência, e a sabatina, hein? Ah, do Kinder Ovo no Senado? Do vibrador. Do vibrador. Vai sair de lá vibrando. Alexandre de Moraes do Senado diz que ele será recebido com uma chuva de glitter, porque é carnaval. E como é carnaval, os senadores vão recebê-lo com uma marchinha. Todos cantando juntos. Então vai, presidente, como é que é? A tua careca não nega, Moraes, pois tua careca é um horror. Mas como a careca não nega, Moraes, Moraes, eu quero teu favor. Me livra da cadeia. O favor é esse, me livra da cadeia. A tua careca não nega, Moraes, pois tua careca é um horror. Mas como a careca não nega, Moraes, Moraes, eu quero teu favor. Me livra da cadeia. Você sabe que os senadores vão fazer uma única pergunta, né? Ah, é, presidente? Breaking news! Breaking news! José Simão antecipa a sabatina de uma única pergunta, Alexandre de Moraes, pelo Senado. Vai livrar a nossa cara? O senhor vai livrar a nossa cara? Vai um habeas. Vai um habeas. Hashtag vai um habeas. Que esculhambação, né? Presidente. E essa manchete aqui da UOL? Alexandre de Moraes tem problemas no currículo. Onde? Eu também, mas operei. Entrei na faca. Consertei meu currículo. Quer uma receita? Tá aqui, Alexandre de Moraes tem problema no currículo. Manchete do UOL. E eu já te disse aqui. Usa bidê. Fala. Com
o BD do Cabral. Com o Alexandre Moraes, o Supremo, o Aécio vai pegar a liberdade perpétua. Ah, é? Como é que ele vai anunciar a condenação? Como é que vai ser? Senhor Aécio Neves, pena, liberdade perpétua. Agora, Excelência, Pois não. você sabe que tem uma trilha sonora preparada pelos senadores naquela reunião no iate no Lago Paranoá com Alexandre de Moraes, quando eles vazaram o gabarito, né, como você disse aqui, da sabatina. Eles também combinaram um cerimonial para a sabatina que começa agora às 10 da manhã no Senado, que tem inclusive uma trilha sonora e tal, uma solenidade. É todo mundo de pé, mão no peito, né? Mão sobre o coração e tal. Solta o hino aí. Alejandro! Solta nós! Essa sabatina virou uma esculhambação. É uma surubatina. Como diria o Romero Jucá. Você viu a entrevista do Romero Jucá para o estado de São Paulo? Eu achei. Olha, o Romero Jucá é o mais democrático do Brasil. Por quê, hein? Porque ele falou: suruba é para todo mundo. É verdade. Falta incluir 200 milhões de... E é mesmo. Bom, minha gente, não havendo mais o que declarar, vamos nessa, olha aí. Ih, olha o Simão aí, gente! Viva o PGN na avenida! Os blocos do PGN. Presidente Zé Simão. Direto do Rio. Os corretores criaram um bloco. Os corretores imobiliários criaram um bloco chamado Os Imóveis. Estaciona num bar e fica, né? 5 dias. Valeu. Os Imóveis. Deixa o som. Que mais? Direto de Pernambuco. Opa! Lá vem bomba. Chup faz tudo. Ai, que horror. Eu falei, gente, é o bloco do PMDB. Vai nessa. É o PMDB. É, claro. O que o PMDB faz para obter isso. um cargo? Isso. Me recuso a repetir. E agora em Olinda piorou a situação. Oh, meu Deus. O que é? Ai, gente. É possível? Direto de Olinda. Tire as crianças do carnaval, hein? Peraí, vai. Comeram mãe. Agora eu tô aqui. Isso aí é história da humanidade. Isso não é um bloco, é a história da humanidade. Então é o seguinte, vamos pra eleição aqui, nota 9, vai. Carla Bigato, seu escolhido. O meu samba só dá para os imóveis. Os imóveis. A Carla sempre escapa. Mas eu vou sair pela tangente até porque é uma fatalidade biológica. Comeram mãe e agora eu tô aqui. Eu sei o que sobrou pra mim. Chupe faz tudo. Até amanhã. Tchau, presidente. Tchau.